It's not a game, it's a rich thing. Olá a todos! Nesta onda de Anthuriums híbridos e aperfeiçoamentos genéticos aí, de misturas de morfotipos da mesma espécie, a gente tem descoberto aí, estão se revelando aí algumas opções e eu acredito que em 6 meses a 1 ano a gente vai ter bastante novidade aí a partir de diversos players, principalmente os próprios colecionadores. É um movimento que já se estabeleceu principalmente em países da Europa e nos Estados Unidos. Os colecionadores dessas regiões, Estados Unidos e países da Europa, eles têm criado e produzido aperfeiçoamentos genéticos, híbridos e ao mesmo tempo são eles os principais consumidores, com uma forte e total influência do digital, desta grande vitrine, desta ágil vitrine globalizada. E este talvez seja o principal legado, a principal semente aí do movimento que foi a Urban Jungle. E aí, como referência para ilustrar estas ideias, eu trago aqui no meu sonho essa planta, este aperfeiçoamento genético que eu acho muito incrível, muito bonito, do Anthurium papillilaminum. Ele tem parentais distantes aí, que já são aperfeiçoamentos genéticos em si. Um dos parentais foi produzido lá na Indonésia. Eu estou falando do Anthurium azuri drake, tá aí ao lado. Ele já é um aperfeiçoamento genético que envolve Anthurium papillilaminum. Não tenho certeza se tem outra espécie. Na minha visão, a princípio, é uma mistura entre morfotipos do Anthurium papillilaminum realizado lá em algum horticultor na Indonésia. E por outro lado, o outro parental dos Estados Unidos é o Anthurium papillilaminum Mary. Como eu já trouxe aqui para vocês, lá dos quintais de Steve e Mary Nock, no caso, atualmente Mary Nock, não surgiu, não se formou apenas o Anthurium papillilaminum regardens, este carinha aqui. A gente tem por lá alguns outros aperfeiçoamentos genéticos, por vezes acontecido casualmente, por vezes propositadamente, e o Anthurium papillilaminum Mary também é uma ocorrência lá, assim como o Anthurium papillilaminum regardens. A partir então deste cruzamento, a gente tem aqui o Anthurium papillilaminum azuri drake, matriz, a que recebeu o pólen, com o Anthurium papillilaminum Mary, doador de pólen. E surgiu este cara, este indivíduo, ele tem obviamente irmãos com variabilidades genéticas. Quando a gente tem pais aí que já são mestiços, são morfotipos diferentes da mesma espécie, a amplitude, a plasticidade genética aí acaba aumentando. Consequentemente, no indivíduo que tem azuri drake com papillilaminum Mary, faz acontecer então que seus irmãos, a tendência maior é que eles saiam com diferenças também mais expressivas. Isso acontece à medida que os híbridos vão se tornando mais complexos, tá? Num processo aí de misturas e cruzamentos. Anthurium papillilaminum Mary. Veio uma muda minúscula, pequenininha, vou trazer uma referência aqui mais ou menos do tamanho, até menor que esta aqui, ó. Há bem pouco tempo atrás, talvez 6 meses, 5 meses, mais ou menos por aí, e o crescimento deste indivíduo foi realmente incrível. Ele já se tornou um jovem adulto, liberando catáfilos e prófilos, é a segunda ou terceira inflorescência, tá? E dessa vez eu quero aproveitar, das últimas vezes não veio fértil, ou talvez tinham vindo ainda muito pequenininhas as inflorescências, e agora, muito possivelmente, vai dar para aproveitar. A gente vê aqui que ele vai assumindo essa característica de Anthurium papillilaminum, com os lobos mais abertos,
No caso dele aqui, a gente vê a formação de nervuras bastante expressivas e sim, como um Anthurium papililaminum, se eu entregar menos luz do que atualmente eu entrego dentro da caixa de umidade, que no caso aqui é a estufa vertical adaptada, ele sim vai ficar mais escuro, com os tons de verdes mais profundos. Já é um carinha aqui que acentua bem as nervuras. Essa característica bastante desejável em Anthurium papililaminum, de tons de antocianina, tingidos aqui pela antocianina na face abaxial. E esse formato dele, bem interessante. Algo bulado, com nervuras mais expressivas, sinus aberto. E vamos rever aqui os pais, só para a gente entender um pouquinho do que pegou nesta planta especificamente. Do Anthurium papililaminum Mary, o pai, doador de pólen, a gente tem os sinos mais abertos, o formato da folha, né? Algo que puxa um pouco mais o pai. E o preenchimento da folha com esse tipo de bulado, né? Essas rugas, essa característica que não é lisa, vem herdado da mãe da planta Azurile Drake que recebeu o pólen. Como um jovem adulto que se expressa aqui, ele já atingiu o tamanho máximo possível para ficar dentro da estufa vertical adaptada. Não dá mais para crescer lá dentro, a próxima lâmina foliar vai ficar espremida, inclusive essa já estava com os lobos aqui meio dobradinhos assim, eu dei uma ajeitada. Então certamente esse cara vai vir para cá, para o balcão, para o rack. Agora, nessa transição do inverno para a primavera, as plantas aqui, os indivíduos que ficaram mais feios devido a essa gangorra, esse carrossel de amplitude térmica e baixa umidade, não foram todos, foram alguns, eles vão voltar de certa forma para um desses recursos aí, caixas de umidade, as estufas verticais, e outros vão assumir a posição. Então a gente vai notar aqui uma revitalização estética focadas em Anthuriums e muito possivelmente eu faço um episódio demonstrando exatamente isso. Saem as plantinhas que mais sofreram, voltam para a caixa de umidade e vêm para cá as plantas que estão nas estufas, estão mais bem estruturadas, saudáveis, crescendo fluentemente nas estufas e caixa de umidade, com muita velocidade, liberando inflorescência e assim por diante. Situações possíveis nesses microclimas super controlados para essas plantas, tá certo? Essa então é uma bela referência de uma criação vinda da Europa, Azurile Drake X. papililaminum Mary, um indivíduo. Vi alguns dos seus irmãos já e eles saem um pouquinho diferentes, cada um com as suas características, né? Por isso, mais uma vez, a importância da fase de seleção aí, quando a gente começa a desenvolver híbridos ou aperfeiçoamentos genéticos, porque naturalmente alguns caras serão mais ou menos atrativos às vistas dos colecionadores, embora caia numa subjetividade esse tema, mas alguma seleção é possível realizar. E sobre o cultivo eu mais ou menos que falei, caixa de umidade aqui, no caso estufa vertical adaptada, o crescimento foi contínuo durante esse período maluco de temperatura e umidade e amplitude térmica. O padrão de substrato vocês já conhecem, tenho falado bastante. Nessas situações de caixa de umidade a gente vai ter aqui ó, a permanência, a resistência das folhinhas originárias, ó, quando o indivíduo chegou aqui, e essas raízes aéreas aqui, ó, com pleno funcionamento aqui, captando nutrição, nutrientes, se desenvolvendo fortemente, vazando do vaso assim, porque ela vai encontrando a umidade no ar e vai conseguindo progredir, borrifando Monstera labia, que ela também se desenvolve, ela também gosta, tá? Essa adubação foliar tem sido semanal e constante desde sempre aí. Eu não parei de borrifar semanalmente Monstera labia nesses períodos e eu posso dizer para vocês que as plantas não sentiram, não foi agressivo, nada disso. Funcionou tudo bem,
fluiu muito bem o jogo aqui no rack, na janela da cozinha, dentro das estufas, tá certo? As plantas não sentiram a overdose aí de adubo, mesmo nesses períodos mais frios, que elas estão mais lentas. Então é isso, meus queridos. Mais uma referência aqui que eu acho interessante no Meu Sonho Essa Planta, de um aperfeiçoamento genético chamado Anthurium azuridrake X Papillilaminum Mary. Tá legal? Esses parentais aí são bastante distintos e, consequentemente, produziram aqui um filhote bem legal como referência. Eu imagino aí que boa parte de vocês agora, depois de observarem tantos Anthurium papillilaminum, começam a notar aí as diferenças, as nuances estéticas, a anatomia aí que é tão interessante para nós colecionadores, tá legal? Então é isso, vou ficando por aqui com este belo jovem adulto e até o próximo episódio. Valeu, meus queridos!